Boa noite, boa tarde, boa noite. A gente se encontra hoje para a nossa última rodada, né, de conversas entre. A gente fez um curso mais rápido nesse período do edital de formação pela Lei Aldir Blanc. Então, no outro curso a gente teve 4 oficinas, nesse a gente teve 2, principalmente considerando o tempo hábil, né, que as pessoas têm para participar presencialmente, virtualmente, de cursos, né? Então, o projeto Circulação, essa é a nossa segunda ação formativa, com enfoque em arte, educação e mediação cultural. Lembrando que está sendo realizado através dos recursos da Lei Aldir Blanc, que é a Lei Federal número 14.017 de 2020, pela Prefeitura de Poços de Caldas, e esse é, novamente, um edital de formação. Queria agradecer a nossa equipe que está aqui presente, Valéria Freitas, nossa produtora executiva, Paulo Totti, nosso editor de vídeo, e Simone Venâncio, que é a nossa tradutora de Libras. Quero agradecer também aos nossos participantes que se comprometeram a estar aqui conversando com a gente e que desenvolveram, né, algum tipo de mediação como proposta de atividade para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso. Que eu queria passar um pouco para vocês, né, só para dar uma revisada e a gente conseguir chegar no conteúdo de hoje. Lembrando que a gente trabalha sempre com motivações, né? Trabalhar com arte, com cultura, com desenvolvimento humano. Em nenhum momento a gente pode deixar de pensar no que são essas motivações. Obviamente que a gente precisa e a gente merece ser remunerado financeiramente bem por essas atividades que a gente faz, mas as nossas ações elas estão para além disso, né? Então, quando a gente fala de motivação, né, porque a gente está aqui, por que a gente quer saber sobre arte e educação, porque a gente quer falar sobre mediação, porque a gente acredita que a arte, a educação e a mediação, elas são agentes transformadores sociais, né, não só no ambiente escolar, mas em qualquer ambiente educacional. Quando a gente trabalha com esses princípios, a gente pode transformar qualquer ambiente em um ambiente educacional, né, seja um ambiente público, privado, a rua, a escola. Então, vamos sempre voltar para o que são essas motivações. Já falei que as minhas motivações são principalmente voltadas para a minha atuação de trabalho e meu tema de pesquisa, né? E esse tema de pesquisa, ele acaba influenciando em todas as mediações que eu faço. Então, se a gente está aqui e eu estou pensando que vocês podem ser futuros mediadores, né? E já são mediadores, com certeza, em projetos que trabalham, em ações socioculturais que desenvolvem, nas escolas como professores, assim como os alunos que a gente tem aqui de pedagogia. A gente tem tudo isso, né? O que a gente vai levar desse curso como proposta, né? Então, as minhas motivações, eu espero que com as minhas motivações eu consiga deixar vocês também motivados de alguma forma a desenvolverem ações futuras, principalmente pensando em editais, né? A gente está falando agora de editais que estão acontecendo sempre no âmbito virtual. Então, muitos desses editais, eles são realizados de maneira não mais fácil, mas menos burocrática, né? Quando a gente tem um edital físico, é muito mais difícil escrever uma ação, né? Você tem que ter toda a documentação, levar. Esses editais, eles estão fazendo um movimento ao contrário, né? Primeiro você manda a sua proposta e depois que a sua proposta é aprovada, você vai providenciar os documentos. É sempre bom ter isso na mão, igual o Paulo falou, que ele sai o edital, ele já está com todos os documentos preparados, então a gente pode pensar nisso, né, de como que isso acontece, mas é importante lembrar que vocês podem participar de editais a partir disso, né? O que a gente colocou como 3 perguntas básicas, que a gente vai chegar nesse ponto de atividades, essas 3 perguntas básicas, elas podem ser desenvolvidas no formato de um projeto. Claro que vocês vão destrinchar melhor, colocar demandas específicas, objetivos específicos, justificativa, vão descrever essa ação de forma melhor, mas já é um começo, assim, já é uma vontade que pode transformar nesse trabalho. A introdução que eu dei foi muito rápida, né? Sempre lembrando que a gente precisa atender esse tripé da sociedade integrada, plural e democrática. Então, o que significa isso? Né? A gente tem que levar em consideração a diversidade cultural no contemporâneo. E a diversidade cultural ela está no nível
de respeito e ética com todas as crenças, todos os credos, né? Com todos os tipos de etnia, com as orientações e identidades de gênero. Então, a gente tem tudo isso para ser trabalhado quando a gente vai pensar uma ação e uma mediação cultural em arte e educação. Outra questão também é o atendimento, né, e acessibilidade de pessoas com necessidades específicas ou deficientes. Então, a gente tem sempre que levar isso em consideração. Isso faz parte do que significa integrada, plural e democrática. Isso não significa que você não pode fazer uma ação provocativa, tanto que hoje eu vou mostrar para vocês no exemplo, né, algumas ações que são provocativas e que fazem, que podem ser consideradas enquanto artivistas, né, porque hoje a gente usa um pouco desse termo, né, que é um tipo de arte que tem a ver com ativismo. Então, a gente vai poder falar disso e isso não desintegra o que a gente considera enquanto plural e democrática. Muito pelo contrário, faz com que as pessoas possam pensar e elaborar conhecimentos a partir disso, né? Tudo depende da maneira como você faz e como você coloca. Por isso, a arte educação e a mediação, o mediativo, o educativo, eles são muito importantes, né? Porque são eles que vão definir essa construção do que a obra de arte vai ganhar, né? Ou a obra de arte, ou a performance, né? Tudo que envolve uma realização, uma linguagem artística, tudo quem vai fazer esse processo entre a ligação entre a sociedade e essa obra é o mediador. Então, a gente tem essa responsabilidade de poder desenvolver essas ações de uma maneira mais congruente e sempre ética. Eu volto sempre na palavra ética porque eu acho que ela é muito importante na profissão que a gente desenvolve e nos trabalhos que a gente desenvolve, né? Não só como profissionais, mas como entusiastas. Outra coisa é pensar sempre os processos das ações formativas, né? Elas não se dão logo naquilo que é o objeto, né? Você não vai trabalhar através só do que é o objeto. Existe sempre uma motivação, que a gente já falou antes, por trás disso, né? Então, o meu objeto pode ser o Museu Histórico Geográfico, que eu já citei outras vezes, ou o Espaço Cultural da URCA, ou o Parque da Zona Sul, né? A gente pode pensar nesses espaços, ou a Biblioteca da Coab. Então, quando a gente pensa nesses espaços e eles são o nosso objeto, a gente não está tratando só deles, né? A gente precisa identificar primeiro, né, os recortes que estão atrelados a esses lugares, né? Então, aonde eles se localizam, qual é o público frequentante, qual não é o público frequentante dele também, por que não é público frequentante, quais são os atrativos, quais são as fragilidades, quais são os pontos que precisam melhorar e que podem melhorar com algum tipo de desenvolvimento sociocultural e através de algum tipo de mediação. Então, tudo isso, ele faz parte do processo, né? A gente não finda ali naquela ação, né? Por mais que a gente chegue naquele espaço para realizar uma ação mediativa ou que a gente proponha algum projeto sociocultural ou de arte e educação para ser desenvolvido nesse espaço, a gente não quer só dar vazão para o espaço. O espaço, ele vai ser aproveitado também, mas dentro de um contexto maior, né? Um contexto onde você pode analisar todas essas possibilidades e tudo que ele pode interferir, que são os fatores sociais, econômicos, políticos, né? Sempre pensando as demandas. As nossas práticas, elas mudam diante do contexto que a gente está. Se a gente, a minha prática para o Museu Histórico Geográfico, por exemplo, não é a mesma prática do que eu vou ter, por exemplo, no Parque da Zona Sul, né? A gente está falando que um equipamento cultural está localizado no centro, ele tem aparatos que o outro lugar não tem, ele tem públicos que o outro não tem, né? Então, o que a gente pode fazer nessas ações para que a gente possa mobilizar forças para movimentar aquele lugar, né? Não só para trazer públicos que já não são frequentantes, mas também para criar um vínculo dessas pessoas que estão ao redor desse lugar com aquele espaço ou com aquela ação. Então, a gente precisa pensar nessa criação de vínculos, né? Então, o mediador, ele também faz isso, né? Ele faz com que as identidades, elas possam ser referenciadas num tipo de mediação ou numa ação sociocultural. A gente tem os aspectos da análise, eu estou voltando com vocês só para frisar algumas coisas que eu acho que são importantes, mas a gente tem as definições e conceitos. Então, sempre trabalhar com conceitos é muito interessante,
o trabalho da mediação cultural ele é sempre feito em cima de pesquisa, né? Então, a nossa constante pesquisa de ações exemplares, a gente também pesquisar curadores, arte-educadores, pesquisar formações para a gente também é tudo muito importante, e também entender que esses conceitos eles têm seus locais de aplicação, e por mais que eles tenham seus locais de aplicação, a gente pode readequá-los, reinventá-los, reformulá-los. Quando eu falo arte, educação e mediação cultural, eu já comentei isso com vocês, eles têm um conceito muito definido, né? A arte e educação voltada para a educação artística e a mediação cultural voltada para a mediação em instituições culturais. Mas quando a gente consegue realocar isso para outros lugares, a gente consegue pensar naquele público-alvo que não está nesses espaços, né? Nem no ensino de artes, nem numa educação artística formal, né? Numa escola de artes, e nem num museu, numa instituição cultural enquanto público. Então, como a gente cria esses espaços se apropriando de definições e conceitos. O recorte, né, da exemplificação que eu já coloquei aqui vocês, a gente tem um estudo de caso do município de Poços de Caldas, que poderia ter sido utilizado, né, mas a gente teve outras inscrições, então a gente considera que existem outros estudos de caso. Por mais que a gente tenha similaridades, né, entre a cidade de São João do Boa Vista e Poços, né, de crescimento, ambas têm universidades, tem a questão da industrialização, que já foi levantada, então, tudo isso são similaridades, mas, ao mesmo tempo, a gente tem discordâncias também, né? Tanto que quando o Carlos for apresentar, a gente vai saber um pouco mais sobre essa região que nós não sabemos hoje. Isso serve como uma questão de exemplificação para nós. E a última parte é esse desenvolvimento, né, do exercício. É legal pensar nesse exercício como algo que poderia acontecer, né? Por mais que a gente fale de recursos e tudo, a gente precisa trabalhar primeiro com toda possibilidade de ideia, para depois reduzi-la em algo palpável, né? Em algo que poderia ser feito, que poderia ser desenvolvido. As temáticas e os conceitos, vou passar rapidamente, conceitos de direito cultural, o que está na Constituição Federal garante com que a gente tenha acesso a produções culturais, não só produções culturais, mas a manifestações culturais, né, para que a gente possa ser emissor e também receptor dessas mensagens culturais, né, do que a gente tem como fazer cultural. Então, não é só os produtos em si, mas a gente tem muitas outras coisas que podem ser consideradas fazeres culturais. As políticas culturais são as diretrizes para que a gente possa, são as garantias, né, com que a gente possa trabalhar dentro do país, né? Se a gente está aqui hoje pela Lei Aldir Blanc, é porque a gente tem uma política cultural de fortalecimento à cultura que pensa que durante um momento de pandemia era necessário, né, criar alguma medida, mesmo que tenha demorado um tempo, mas que criasse alguma medida para que atendesse esses profissionais. E a medida que foi criada, ela é pautada naquilo que tem de diretrizes no Plano Nacional de Cultura. A arte educação foi aquela disciplina, né, ligada sempre ao ensino em artes, né? A gente estava falando agora, acho que até o Pablo falou, né, que o Minas Gerais não tem ensino em artes no ensino fundamental, é isso, né? Se Pablo tinha mencionado, não era Pablo? Que não tem. Você pode sair com a licenciatura, mas você não. O Pablo tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pode falar. Tá bom. E, bom, beleza. Estava enrolada aqui, me perdi, mas já voltei. Então, ela adquiriu novos significados a partir do século XX. Aí a gente já conversou sobre quais foram essas influências, né? Tá na última oficina. Mediação cultural, ela tem a ver com o educativo, né, de museus e instituições culturais, mas está muito além disso. Todo espaço pode ser um espaço de mediação. Os projetos socioculturais são aqueles que pensam no desenvolvimento de ações, né, para além de só cumprir com objeto ou com produto cultural. Os projetos socioculturais, eles pensam em todas as camadas da sociedade, né, para que ela possa suprir ou atender de alguma forma aquela demanda. E se não atender, para que estimule outras ações e políticas também que façam com que aquela demanda seja atendida, né? A gente não dá conta de tudo com o projeto sociocultural, a gente tenta, mas a gente não dá conta de tudo.
E aí a gente tem que pensar como que isso vai influenciar indiretamente outros fatores, né? E a territorialidade é o espaço com o qual nós nos relacionamos, né? Os territórios, eles não são só territórios físicos, espaços físicos. Os territórios estão na nossa fala, no nosso comportamento, na nossa maneira de se vestir, de comer, com quem a gente se relaciona. Então, tudo isso é territorialidade. Isso tem que entrar muito quando a gente vai pensar a mediação cultural. Eu vou mostrar para vocês, falando sobre a questão de territorialidade, deixa eu ver se eu acho aqui. A Valéria Freitas, nossa produtora executiva, estou procurando, ela participou de um curso de mediação. Eu vou apresentar depois meu... Esse não? Vou mostrar. Ela participou, né, de um curso de formação do Itaú Cultural em mediação cultural, né? Muito do que a gente está revendo aqui foram muitas coisas que eu ouvi também da formação dela e também da formação que eu tive com a Bolsa do BDMG também. Então, a gente teve essas duas influências que estão muito presentes agora, né? E como que eu queria mostrar para vocês é o trabalho da Renata Sampaio. Eu vou depois transmitir a tela, mas esse é uma dos tipos de pesquisa em mediação cultural que dão conta ou tentam abarcar, né, a questão da territorialidade, da questão... Na verdade, a gente está falando de discursos decoloniais, que é algo muito recente nas práticas que a gente tem em relação ao enfrentamento do racismo na arte. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui o Corpo Negro, Cubo Branco, da Renata Sampaio. Vou mostrar para vocês depois o site, né? Mas é um jogo que qualquer pessoa pode ter acesso e imprimir. Ele é um jogo muito simples, pode ser jogado a partir de 2 pessoas e até... Só um minuto que ele vem com as instruções, ó, super tranquilo. Ele pode ser jogado com 2 pessoas e até 16 pessoas. E a faixa etária pode ser qualquer idade, desde que saiba ler e compreender o que é uma exposição e o que é racismo. Tem 32 cartas, aqui vou mostrar para vocês, contendo uma pequena frase relatando uma situação positiva ou negativa dentro de uma exposição decolonial. Cada carta possui uma pontuação que pode ser encontrada no canto direito inferior. Aí, vou continuar para você. Tem que embaralhar as cartas, fazer um pequeno monte com as cartas viradas para baixo, definir a ordem dos jogadores, e após definir a ordem dos jogadores, o primeiro jogador retira uma carta do monte, lendo em voz alta e guardando consigo. Esse jogo, ele já começa... Vou só organizar aqui para vocês. Aqui. E aí você tem essas cartas, que são as cartas de jogo, essas são as regras, qualquer um pode ter acesso. Depois eu vou mandar o link para vocês, se vocês quiserem usar como material, né, no trabalho de vocês. E aí as cartas, elas ficam viradas para baixo. E, por exemplo, se eu jogo eu e a minha mãe, Valéria Freitas, a gente vai tirar cada carta dessa, e a carta ela pode estar com somatória positiva ou somatória... Vou pegar uma negativa aqui, só um minuto. Ou somatória negativa, né? E aí a gente vai tirando, e quem tiver depois a maior pontuação, né, vence. E assim, esse jogo aqui, ele é muito interessante de várias maneiras, assim. Primeiro, pelo nome, que é Corpo Negro, Cubo Branco, já diz muito sobre territorialidade, né? O Corpo Negro, obviamente, né, é a comunidade negra dentro desse espaço artístico, e o Cubo Branco é todo o espaço de galeria, de exibição, de projeção, né? Todo espaço que serve como espaço de desenvolvimento artístico. Então, a gente chama, por exemplo, o espaço da galeria, né? Quando uma galeria está vazia, de Cubo Branco, é onde você vai trabalhar. Então, e o título do jogo é o jogo do educador, né? Na exposição, e aqui ele te dá situações. Por exemplo, vou ler uma situação negativa para a gente pensar a questão da territorialidade, né? Aqui essa pergunta negativa está escrita assim. Essa afirmação negativa sobre a exposição está dita assim. O jornalista disse que a arte africana tem evoluído, né, muito nos últimos anos. Essa é a carta negativa. E a carta positiva vou ler uma aqui, e cada uma tem posição diferente. Você utiliza o passinho como instrumento de mediação de uma obra. Essa é uma carta positiva. O que é interessante pensar nesse jogo? Quando a gente joga ele,
quando a gente termina o jogo, a ganhadora, você pensa que aqui é uma exposição decolonial, né? Então, a ganhadora, o ganhador do jogo, ele acaba com uma pontuação sempre muito baixa. Por exemplo, a minha mãe ficou com -4 e eu fiquei com +2. Essa foi a minha pontuação. 2 positivo e ela 4 negativo. O que a gente tira de uma percepção dessa? Por que é uma pontuação tão baixa se referente a uma exposição decolonial e o curador nessa exposição decolonial? Alguém quer arriscar um comentário? O quê? Não, vou te falar. Não, mas nós não fizemos jogo. Eu acho que é uma percepção minha que eu expus lá. Ah, não, então vai. Outra pessoa. Deixa... Depois a Valéria. Posso falar, então? Gostei do jogo, gente, eu gostei. Ó, pelo que eu entendi, talvez eu tenha viajado um pouco nas transcendências piscianas. Mas realmente todo esse espaço que nós temos como arte, que vai estar sediando essa arte erudita, né, que a gente vai chamar de arte erudita, ela tem sim um público que já é destinado a trabalhar nesse local, geralmente, né? E aí o intuito pedagógico desse jogo é muito interessante, quando a gente começa a entender coisas, pequenos detalhes, como o curador, como a obra que está ali, como as palavras que nós utilizamos. E aí isso vai causando pequenos incômodos, talvez não pequenos incômodos, isso vai nos tirando da zona de conforto, isso vai nos causando um pouquinho de reflexão. E aí, no final, essa somatória propõe que talvez a pessoa consiga enxergar uma coisa que antes ela não via. Ou ver uma coisa que ela não enxergava. Quero mais comentários. Estamos falando de territorialidade, gente. O que é isso, né? Dentro dos estudos geopolíticos. Eu vou falar. Eu acho assim, uma exposição de decolonização, né? E o jogo mostrou uma questão que a gente ainda erra muito quando se fala em decolonização. Por quê? Porque para valorizar, eu acho que a cultura negra, para valorizar o profissional negro. Então, o Pablo falou uma coisa que realmente a gente percebe com as perguntas e respostas das cartas, que, na verdade, a gente tem errado muito, mas muito mesmo ao longo desses anos, no que tange a mediação cultural quando o assunto é decolonização. A gente tem muito ainda que aprimorar e aperfeiçoar. Como eu estava falando, sobre essa questão do estudo geopolítico, né? A gente pensa que essa dimensão espacial também, que é o museu, que é a instituição cultural, que são as práticas culturais, elas são determinadas por fatores sociopolíticos, né? E aí a gente está falando que tem influência, né, dos grupos dominantes, obviamente, ainda mais o mundo da arte, né? Igual o Pablo falou, da questão erudita, né? E a Valéria citou as práticas decoloniais. O que eu queria falar para vocês que eu acho que é bem interessante, assim, primeiro é o que eles colocam aqui como exemplo, né, de ações positivas e negativas, né, dentro dessa mediação, e também pensar que mesmo, né, com tanta dedicação e mesmo garantindo essas práticas, a pontuação, eu acho que é muito interessante a pontuação ser tão baixa, assim, a diferença de pontuação, né? Você pensar que, por exemplo, você está falando de uma prática que é uma prática que não é hegemônica, que é uma prática que mexe com as estruturas sociais
Então, ela sempre vai ter mais dificuldade, né? Por enquanto, pelo menos, enquanto a gente não tem algum tipo de solução, não sei, que nos dê uma solução imediata para o que é o racismo e para o que são práticas antirracistas, né? Que a gente tenta lidar como sociedade, mas mesmo assim a gente não tem todas as esferas, né? Tanto judiciária, legislativa, executiva e também o social, que é muito importante para a manutenção dessas estruturas. Quando a gente tem falhas nesse processo todo, né? Mesmo com todo esse educativo, né? Fazendo ações como que a gente tem aqui, que importantes figuras negras são mencionadas nas suas visitas. Você percebe uma presença maior que a habitual de visitantes negros devido à temática da exposição, né? Você expôs um caso de racismo nas redes sociais que teve ampla repercussão. Então, assim, por mais que você tenha essas situações positivas, as negativas quase que equilibram. E se não equilibram, como fala Vela. desnivela. Muito obrigada. Como é que é? Desnivelam essas práticas, se elas não, né, se equiparam às situações negativas relacionadas ao racismo e às territorialidades hegemônicas, elas fazem com que uma exposição com esse intuito de fato decolonial, não é só que se auto-intitula decolonial, mas que tem práticas decoloniais mesmo, que ela esteja ainda enfraquecida na composição de arte. Então, para exemplificar, alguém queria também comentar, acho que é legal, se quiser comentar sobre essas práticas, isso? Eu queria voltar um pouco, porque eu meio que comi em barriga na hora que era para falar, mas na hora que a gente estava comentando sobre territorialidade e geopolítica, quando eu comecei a minha carreira profissional, né, antes eu já fazia a regência lá do projeto Encantando na Unifiob, mas não era profissional. Quando eu comecei a ganhar dinheiro com isso, eu comecei nos projetos da promoção social aqui de São João. E até uma coisa que eu vou comentar a hora que a gente for debater os projetos, tudo, existe um bairro aqui em São João que é o Resedado. Na verdade, ele não é um bairro, ele é uma região uma região generalizada que ganha o nome do bairro. E uma dessas oficinas acontecia no bairro do Resedás, e logo de cara a coordenadora do CRAS de lá, ela já me falou, o resto da cidade tem um preconceito, eles vêm aqui como biqueira, como ponto de droga, como casa de marginal, e você que é jovem, Carlos, e artista, né, juntou jovem com artista, eles acham que a gente é super-herói, né, que a gente faz qualquer coisa. Mas eu já quero que alguma coisa a gente bola junto, Carlos, para a gente quebrar esse estigma, para a gente mostrar para o restante da cidade que aqui no Resedás nós temos boas práticas. Então, tipo, é uma questão negativa, mas é uma questão de territorialidade dentro de um mesmo município. O que eu acho assim interessantíssimo. Eu vivo matutando as questões do Resedás, mesmo agora que eu estou afastado dessas oficinas, eu penso muito nessa questão toda do Resedás. E digo além ainda, eu tenho uma preocupação de território. Agora eu que vou engasgar a língua. Territorialidade, Territorialidade, tá certo. Eu tô com a dicção meio presa hoje. Você me ajuda e eu te ajudo. Né? A gente se ajuda. Os meus alunos das oficinas infanto-juvenil, eu tive um processo de ganhar a confiança deles, né? Porque quando você chega, né, num ambiente novo, você vai conhecer quem são as crianças, o que elas fazem, mas o ponto é que eu era um alienígena, no sentido de que eu era de fora do bairro, não só do Resedás, eu não era de nenhum dos bairros que eu trabalhava, que era Resedás, Jardim Recanto, Nova República.
e o Rosário, não era de nenhum desses bairros. Então, quando eu cheguei para ter um contato, principalmente com as crianças, eu acho que criança costuma ser um pouco mais desconfiada, teve um processo assim de ganhar confiança, uma coisa do ethos, né, da retórica, de como eu me portava, de como eu lidava com eles. Porque se eu fosse ser qualquer, com o perdão do, do termo explícito, mas se eu fosse ser qualquer branquelo metido a besta, eles não iriam ficar na oficina. A, a oficina ela é facultativa, sabe? Vai quem quer, não quiser não vai, não tem nada obrigatório. Então, dentro da mesma cidade, aí eu já citei 2 exemplos de como a territorialidade, ela influencia nas relações de um mediador cultural, né? Eu considerando o meu trabalho como oficineiro como sendo de um mediador cultural. E a hora que você falou, eu estava pensando nisso. E algo assim, foi minha primeira experiência profissional na vida. Eu saí da faculdade em 2018, esse foi meu primeiro trabalho em fevereiro de 2019. E é uma coisa assim, foi. Na época eu não pensava dessa forma, mas hoje eu penso que foi um puta de um aprendizado. É uma coisa que eu vou levar pra vida, sabe? Essa coisa de. Como eu tenho muito esse viés social, né? E artista hoje em dia vive muito de projeto social. É uma coisa que eu tive que acrescentar no meu repertório profissional, essa coisa de você saber como lidar. E, nossa, que saudade que eu tô sentindo dos meus alunos agora contando isso para vocês e relembrando todas as histórias aí desses 2 anos. Mas é isso, da territorialidade, como ela influencia, mesmo dentro de um mesmo município. Olha como é Como interessante essa muda, coisa né? de território e identidade. Pode falar, Com Lari. certeza, porque como muda, porque são preposições que um local e outro, que um grupo e outro apresentam. A gente trabalha muito na escola padrão, né, do Parque das Nações. E mesmo a gente atendendo turmas diferentes, são pessoas muito distintas. A gente está no mesmo espaço, na mesma escola, com o mesmo ano de pessoas, né, a mesma idade, faixa etária, mas são grupos completamente diferentes, que têm discursos territoriais muito diferentes, né? Então, a gente fala sobre a questão da identidade, ela é muito, muito importante na construção do que vai ser essa mediação. Eu já até passei aqui, porque essa experimentação mediativa que te marcou foi um exemplo daquilo que eu coloquei aqui, né, de forma positiva e negativa, porque acho que você já comentou sobre isso, falando sobre a sua experiência. Sim. Claro! Sim, então, nesse jogo mesmo, quando você fala. É porque é exatamente isso. A questão da prática decolonial ela se ela realmente é decolonial, né? Se ela não é só. Porque está sendo uma pauta de mercadológica dentro das artes, né? Então, a venda disso é muito fácil, né? Toda exposição se auto-intitula decolonial, mas decolonial até que ponto? Quem são os artistas negros que estão produzindo? A curadora, a galerista, ela é negra? Ele é negro? Sabe? Tipo, quais são as colocações que você tem realmente de práticas? Porque a fala... Eu estou me ouvindo. A fala, ela é realmente muito incrível, assim mesmo, né? Você fala que você tem práticas decoloniais, mas e na ação, né? Você consegue ver isso? Então, aqui, quando você vai ver o jogo, é muito legal por isso, porque são
ações de fato. Tipo, tem até uma das cartinhas, né, positivas, que é falando sobre crianças negras frequentando, né? A coordenadora do educativo é uma mulher negra, você ganha 4 pontos nessa. Então, é mais ou menos isso, assim. No dia, né, lá, a gente estava vendo uma... Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ver? A gente estava vendo um vídeo, você que me apresentou aquela artista plástica, que é maravilhosa, que ela pinta cavalo de vermelho, como é que ela chama lá? A Berna Reale. Isso. E a gente viu uma entrevista dela, você foi me mostrar, né, de uma exposição, né, que ela fez em Recife, e a curadora, quem era? Era a gringa. Gringa, a curadora, gente. Gringa. Fez um... Cadê ela? E ela estava falando todo de uma construção dessa arte brasileira, né? Dessa questão de ressignificar os símbolos brasileiros e a violência no país. E aí, quando pegava a curadora, ela era portuguesa, sabe? Ela era a nossa colonizadora ali. Como que ela vai fazer a curadoria, realmente, estando na condição de uma mulher branca, rica, fala a verdade, numa condição privilegiada, não digo rica, né? De privilégio. Nada impede, porque ela é uma pesquisadora e uma curadora, mas existem casos e casos. Quando você pensa que a exposição tem esse cunho político, social, é muito estranho você pensar, né, quais são as escolhas que o artista tem, ou que o galerista, né, porque às vezes nem é a escolha do artista, às vezes o curador é uma escolha do galerista. Mas qual é a escolha do que o galerista... Então, tudo que ela estava falando ali, aí parava para a curadora comentar. E eu não estou sendo crítica ao trabalho da curadora, eu só acho que é, no mínimo, complexo quando você vai pensar no que a artista se propõe, sabe? Se isso é realmente algo que dá conta do que ela estava falando, que estava fazendo, sabe? Não questionando que o trabalho da Berna é maravilhoso, eu peço para todo mundo conhecer, ela chama Berna Reale, tem um trabalho incrível de performance e arte. Aqui eu falei sobre o processo, né, de arte e educação do seminário, né? E quais foram os 4 elementos que eu tirei desse seminário com o artista Bené Fonteles. E aí eu coloquei que a parte de instrução, obviamente, mas não era a principal, a necessidade de se fazer um recorte, as práticas e os territórios, né? Então, sempre pensar quem fala de um lugar. O coletivo, né, que a vivência de todo mundo ali importa, mas, né, a gente precisa ter sempre cuidado com quando a gente tá pensando nisso. E cuidado, eu digo, não de tipo medo e temor, mas cuidado mesmo, assim, ter uma prática cuidadosa com aquilo que a gente está referenciando. E a necessidade de se encerrar e começar, né? Não acreditar que a gente tem uma fórmula mágica de se mediar ou de criar uma mediação. Por exemplo, a questão que a gente estava falando antes de começar, né? Que o Olhar Circular começou com 40 pessoas e foi para 13 pessoas, assim, terminou com 13 pessoas ativamente durante 4 meses, todos os finais de semana. A gente já percebeu, né, que o formato que a gente tinha, porque assim, a gente tinha um formato de formação de vínculo, é muito importante nesse projeto para a gente, no Olhar Escolar. Uma das nossas demandas é o desenvolvimento emocional e a formação de vínculos. Então, era muito legal que a gente tivesse um tempo maior com esses participantes. A gente trabalhava 4 meses dentro das escolas, porque a gente acreditava que aquela convivência promovia um contato maior, uma confiança, que não está funcionando para esse formato. As pessoas estão cansadas, porque aqui, não sei se é porque a gente não estabelece um vínculo emocional por conta da falta de toque, de tato, eu não sei o que é, mas de alguma maneira é mais difícil, não acredito que seja impossível, eu ainda não pesquisei o suficiente, não desenvolvi o suficiente, mas é mais difícil a gente desenvolver essa questão emocional dentro dos nossos processos, das nossas práticas, a gente não consegue, pelo vínculo afetivo, que 30 ou 40 pessoas, claro, obviamente sempre tem, né? Isso já tem as existências mesmo, mas a gente não consegue que, sei lá, a metade de pessoas, que são 20 pessoas, terminem com a gente esse curso. Então, a gente já viu que não funciona. A maneira como a gente vai conseguir fazer a mediação dessas pessoas pelo Olhar Circular vai ter que ser repensada. E é isso que a gente está fazendo, tanto que o projeto não vai ser mais o mesmo, né? A gente, pensando nas condições que a gente ainda não tem, a gente vai ter que desenvolver outra mediação. Então, é importante pensar em encerrar ciclos e como é que a gente ainda
consegue atender essa demanda, mas de outra maneira. A cidade e seus territórios, que foi o tema, o eixo que eu pedi para vocês, né, desenvolverem. Aqui eu coloquei como exemplo a cidade de Poços de Caldas, né, e aí as características e o mapeamento. As instituições que existem aqui, sejam elas hegemônicas ou não, podem ser, a gente pode criar espaços, instituições barra espaços, né, não necessariamente precisa ser algo que é já definido enquanto uma instituição cultural ou educacional. E a gente também tem o calendário cultural, né, que são os eventos, né, que acontecem na cidade e que podem ser fornecidos enquanto um espaço. Para isso, vou passar aqui. O que eu propus para vocês era arte, sociedade e participação. A atividade que a gente tem é a descrição, né? É uma elaboração de uma possível mediação cultural educativa para um espaço cultural institucionalizado ou não, pode ser a rua, né? E no seu município ou de evento cultural municipal. Coloquei 3 questões para vocês, que é a descrição do espaço e ação mediativa, a justificativa e demanda apresentada e os objetivos e o público-alvo. Tudo bem tranquilo, nada muito... não precisa ser nada um projeto, não estou exigindo nenhum projeto de ninguém, mas são só ideias. Quero ouvir vocês agora e saber um pouco de quais foram as criações que vocês tiveram a partir dessa conversa. Quem começa? Ninguém fez, todos fizeram. Carlos vai começar, ele está abrindo. Sempre sobra para mim, né? Não, mas vai ser um prazer começar, piadinhas à parte. Ô, Lari, você prefere que eu faça questão por questão ou eu simplesmente Como discorro? você se sentir confortável. Tá, então eu vou roubar a sua estrutura argumentativa e eu vou fazer que nem você fez. Meu primeiro interesse em música, a minha primeira educação assim mais profunda que eu tive em música, ela vem do teatro musical. E eu sempre enxerguei na prática do teatro musical de você cantar uma história, essa estética, né, não é um gênero, é uma estética, de você cantar uma história, de você ter uma narrativa feita através da música. Eu sempre achei algo assim muito poderoso e muito eficaz, especialmente para tratar temas sociais. Eu sei que não é tanta regra. O maior musical de todos, né, o Les Mis, Os Miseráveis, eu sei que ele meio que foge à regra, mas ele é um ótimo exemplo do que eu estou tentando expressar. Dito isso, quando eu comecei a fazer essas oficinas na prefeitura, com esse público de crianças de risco, dos idosos, dos grupos de convivência, tudo. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Porque às vezes some o negocinho do microfone, tá? Tá, então beleza, eu vou ignorar o negocinho do microfone. Eu, eu imaginava, de novo, me remetendo àquela história que eu contei daquela coordenadora que falava que queria fazer essa melhoria na imagem que o restante da cidade tinha do bairro do Resedás. E eu estava pensando muito nisso, e eu bolei, então, eu meio que trapaceei, Lara, eu vou confessar, porque é um projeto que eu já tenho aqui na minha cabeça faz um tempo, aí algum dia ele vai deslanchar, aí eu vou falar, ó, isso daqui aconteceu na oficina lá da Larissa, Essa é a ideia, que vocês consigam tentar começar a desenvolver mesmo de uma maneira mais prática, né? De colocar no papel algo que já está ali matutando, né? Porque tudo está dentro da gente. Sim. Então, qual que é a ideia mais específica? Eu vou falar um pouco do contexto, da motivação. A ideia específica é o seguinte: ampliar essas oficinas que eu faço para o teatro e também para alguns instrumentos mais simples, como o violão, que eu sei que é muito popular, de repente uma flauta doce, algumas coisas mais da percussão, enfim, nossa criatividade será o limite, desde que tenhamos verba.
por conta do seguinte, nesses 2 anos que eu atuei na prefeitura, 1 ano e 3 meses, de quando parou a pandemia, nem isso às vezes, desse ano que eu atuei na prefeitura com esse público, eu percebia a diferença que ter esta ferramenta, que ter esta arte enquanto ferramenta de expressão, enquanto forma de expressão fazia na vida dessas pessoas, e não só para elas, como, por exemplo, para as assistentes sociais, as psicólogas que estavam ali comigo, os familiares e amigos quando iam em apresentação. Era uma coisa que eu ali na minha posição de observador, de mediador, era o que eu achava, assim, era a sensação de eu ter cavucado um diamante, sabe, ali na terra. Eu falei, caramba, é isso, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí eu casei o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer, e eu fiquei imaginando se de repente fazer oficinas voltadas para essa prática de teatro musical, de contar uma história, elas não ampliariam ainda mais esse efeito que eu atestei e que eu acho que deve ser sim trabalhado. Aí vocês vão falar, tá, Carlos, e o decolonial que vocês estão falando? E o Fanon? E o Lossurdo? Mas aí eu não. Lógico que temos que ser antropofágicos. Eu não vou só ficar copiando coisas que vêm de fora, que não fazem parte da vivência do brasileiro, tipo, sei lá, esse musical novo aí, o Dear Evan Hansen, que é super popularzinho, super popzinho, adolescente, classe média ama, os que conhecem, né? Mas não é algo que dialoga com essas crianças e com esses idosos que eu estou querendo trabalhar para fazer um musical de identidade. Eu quero que eles cantem sobre a identidade deles. Então, eu me debrucei em alguns repertórios de rap e eu descobri, né, aí eu já sou o Cabral, né? Eu vou estar descobrindo algo que todo mundo já sabia. Mas eu, na minha posição de branquelo que não conhecia, eu descobri no rap uma ferramenta muito boa, um repertório muito bom de conteúdos que estava discutindo exatamente tudo que eu imaginava, tudo que eu gostaria de discutir nessa oficina hipotética aí que eu tô aqui falando para vocês. E que para quem eu creio que talvez alguém conheça, mas eu não sei se em específico alguém conhece musical de rap não é algo inédito. E o rap tem diversas vantagens. O rap tem diversas vantagens musicais que dariam super certo com esse projeto que eu estou pensando. Então, tipo, por definição teórica, por estética, isso é teatro musical, só que não essa imagem que a maioria das pessoas teria quando eu falo teatro musical, que eles ficam imaginando My Fair Lady, aquelas coisas super. Ou até o próprio Lemis. Talvez um pouco do Lemis. Mas, enfim, tá, o local. Aqui em São João da Boa Vista, nesse quesito, eu não posso reclamar da nossa cultura. A gente não tem a gente não tem duas, a gente tem 3 casas públicas de arte. A gente tem o nosso teatro municipal, a gente tem o Teatro Professor Antônio Cândido, que fica ali na Estação das Artes, e agora, mais recentemente, a gente tem o Teatro Professora Lucila Martarello, ali na Cidade das Artes, que é onde fica o nosso departamento de cultura. E, obviamente, esses espaços eles são equipados também com sala de ensaio, e é tudo uma questão de você pegar essa disponibilidade com a prefeitura. Se tiver disponível, eles deixam você usar. Fora também esses instrumentos da promoção social que eles não têm um espaço assim ideal, super grandão, um ou outro só tem um espaço assim mais ideal, mas é algo que, de repente, ao invés de trazer os alunos aqui para o centro da cidade, eu me locomover, eu e os outros mediadores, os locomovermos até o bairro, uma coisa aí que eu já percebi que dá bons frutos, né? Porque aqui em São João a gente tem um problema com o transporte público, porque é caro, é ruim, são poucos horários, né? Isso daí, se alguém quiser me printar aí para... lá o Carlos falou mal transporte de São João, desculpa, gente, é ruim.
para eu não perder o decoro e falar outras palavrinhas do português, né? Mas é ruim. Eu passei por cima acho que do principal, qual que é a essência dessa minha ideia. Eu só estou vendo aqui se eu não pulei nenhum tópico para eu já falar. Justificativa e demanda, descrição do espaço e ação. Ah, tá, ação mediativa. O que os mediadores fariam? Basicamente oficina de música mesmo e ensaio. Prática de coral. No meu caso, eu faço não só a parte técnica, né, que seria uma aula coletiva, em grupo, eu faço também a regência. Aí, no caso, eu já me imagino com um pianista, com alguns instrumentistas, os instrumentistas ensinando determinados alunos para que eles toquem na hora, para fazer uma coisa bem interessante, assim, bem híbrida. E é aquilo que eu falei, gente, antropofagia, a gente consome o que vem de fora e nos convém, e criamos, a partir desse consumo, né? Na verdade seria uma fotossíntese, né? Mas enfim, criamos a partir desse consumo algo inteiramente novo, algo inteiramente nosso. E é isso, eu não vou me delongar mais, acho que eu já deixei muito bem esclarecido tudo que eu gostaria. Obrigado aí, Lari. E espero que os demais tenham gostado, achado interessante. E é isso. Vou comentar antes da gente passar para a próxima pessoa. Acho muito interessante você propor a questão do teatro musical, primeiro por ser uma linguagem multimodal, né? A gente está vendo isso em retórica, e eu estou lendo alguns artigos sobre isso, né? Porque eu quis analisar um videoclipe, e aí, pensando nisso, né? Como existem potencialidades acerca de linguagens que envolvam mais do que uma única formação, né? A gente está pensando aqui com a questão do desenvolvimento do teatro, está pensando a questão da performance, da dança, da música, tudo isso está englobado. Então, eu achei muito legal também o viés da inserção pelo rap, né, de como poder utilizar isso. E lembrando que não necessariamente para sua prática ser decolonial precisa só ir por esse lado, mas eu acho que é um lado interessante. E desde que você também pense em empregar pessoas negras, né, como a sua equipe, pense também como quem são as pessoas que serão atendidas por esse projeto, tudo isso pode fazer uma prática decolonial e justa, assim, sem ficar com essa preocupação de que de negro, de pessoa branca salvadora, né? Também não é só isso. Os mediadores culturais estão para além desse local, assim. A gente pode desenvolver diversas práticas com aquilo que a gente tem de mais importante e pensar no cuidado, igual eu falei, né? O cuidado ele é super importante. Então, já anotei, achei muito legal. Espero que você desenvolva. Amém, Lari, amém. Vamos ver aí quando passar a Abrirem pandemia, tudo. editais, é isso. Vamos correr atrás. São João tem potencial. É uma das coisas que eu noto aqui. A gente tem um potencial muito grande. E aí a gente fica comendo poeira de postos que até conservatório tem. A gente aqui não tem ainda, né? Apesar de termos teóricos musicólogos tão bons pontos de postos. Mas enfim, é isso aí. Diga, vamos fazer projeto cultural aí em São João da Boa Vista. Chama as produtoras aqui para fazer junto com você. Fazer o negócio virar aí. PROAC, aí tem PROAC, tem dinheiro, meu filho, dinheiro. Pô, vamos fazer, vamos firmar uma parceria aí com o Cine Olhar, Lari. A gente vê aí alguma coisa que nós de escola. Pensar cinema, teatro e música, hein? Pensar musicais e exibição e também. Vamos pensar nisso. Já achei legal. Sim. Quem vai ser o próximo? Fabrício, vai, muito quietinho. Então, Eu vou depois do Fabrício, então. tentar ser o mais sucinto possível. E, primeiramente, boa noite a todos. Só abrir um parênteses, agradecer a Larissa, né, ela estava apresentando o fotolivro. Se não fosse ela, não ia se concretizar esse fotolivro. Eu agradeci pelo empenho dela, pela diagramação maravilhosa que ela fez desse livro. E obrigado por ter... Oi? Fabrício? O microfone dele ficou mudo. Eu acho que ficou mudo.
Vou aguardar, então, o Fabrício voltar. Se o Pablo quiser dar continuidade, depois a gente volta nele. Pode ser, Fabrício? Qualquer coisa eu comento aqui no chat, tá? Só mostrando a foto do Fabrício novamente, ó. Que bonita. Nossa, pode ir, Pablo. Então eu vou. Gente, eu tô nervoso, então vocês não ligam, não. Então vamos lá, inspirado nos cursos seu, viu, Lari? E no Olhar Circular. Eu desenvolvi o seguinte. Deixa eu pegar aqui minha folhinha, porque eu não consigo ficar longe. Então eu vou narrar para vocês a minha ideia, mais ou menos. Vou seguir os tópicos para poder não me perder, e a partir disso eu vou dando complemento. Então, deixa eu só tirar uma coisa aqui que tá na frente, droga. Então, nós estamos em uma escola. Estamos em uma escola pública, por favor. E imaginemos que a escola está desenvolvendo um projeto multitransdisciplinar. Olha que loucura, né? Que é quando envolve tudo aquela loucura, todas as disciplinas ali, a gente está desenvolvendo trabalhos com a comunidade, né? Que tem interesse em participar. E a gente não vai restringir, né? E aí nós vamos estar desenvolvendo uma oficina de experienciação e expressão. Olha só, e qual que é o intuito dessa oficina? O intuito dela é a gente começar a trabalhar... Vou deixar para o objetivo, vou adiantar não. Tá, e aí, o que acontece, né? A gente tem que entender a complexidade ali, né? Que nós estamos em um lugar que tem uma cultura, que a gente consome o rolê todo, né? E aí, o que nós vamos estar fazendo nessa oficina? Eu vou pegar o filme que chama Aristóteles, talvez o pessoal aqui já tenha visto, o filme Aristóteles, vamos exibir. Ela vai ter 3 horas de duração. O meu objetivo é impactar eles. Meu objetivo é afetar essas pessoas que estão assistindo. Seja positivo, seja negativo, seja não afetando, você vai afetar de uma forma ou outra essa pessoa. E aí, nós temos ali 3 horas, vimos o filme, acabou o filme, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma produção inspiradora do Olhar Circular, nós vamos fazer uma produção livre com o que nós tivermos ali no momento, de como esse filme nos afetou. Então, o filme me afetou? Não me afetou? O filme foi legal? Não foi legal? Esse filme me deu vontade de fazer uma coisa? Não deu? E aí nós vamos começar a produzir materiais com o que nós tivermos. Então, esse filme me afetou porque eu também sou gay, e eu acho que esse filme me lembra um rap, então eu vou trazer esse rap pra gente conversar aqui brevemente, para socializar no fim do filme. Esse filme me lembrou tal música e eu gostaria muito de cantar essa música com vocês. Então nós vamos começar a trabalhar com esse pessoal, esse desbloqueio da expressão que nós temos, né? Isso aí é de mim, Olhar Circular, né? Porque nós estamos sempre bloqueados, nós não conseguimos nos expressar, nós não conseguimos trazer isso, né? A arte, ela é expressão, né? Nós não conseguimos trazer isso para fora quando a gente vê um filme, quando a gente vê um musical, por exemplo. Eu vou em cinema, eu nem vou com a família mais, porque a família não... Esse eu choro, é feio para eles ver, eles não ficam na sala. Então, esse iniciar de expressar, para mim, vai ser o objetivo principal. E aí a gente vai fazer isso através do final, quando a gente começar a fazer essa socialização, essa troca livre. E aí a gente vai incentivar essas pessoas a se expressarem artisticamente. Então eu quero fazer um desenho, a escola tem folha sulfite, tem lápis. Eu quero cantar, a escola tem microfone, tem caixa de som. Eu quero dançar, a gente vai estar numa sala, vai estar assistindo, recolher as cadeiras, a gente vai dançar. Então ali nós vamos fazer essa produção para que a gente comece a se desprender e comece a pensar formas de se expressar, e ali a gente possa pelo menos pensar, olha, tão difícil me expressar, esse filme me causou isso, eu consigo me expressar assim hoje. E aí, conforme a gente vai trabalhando, a gente talvez consiga fazer mais coisas ou não. E aí, bem brevemente, é isso. E aí eu pensei nisso porque também a gente entende que Poços de Caldas é um ambiente extremamente conservador. A gente entende que Minas Gerais é um ambiente muito conservador, nós temos valores muito fortes, né, que a gente carrega e não abre mão. Então, a gente não consome, por exemplo, essas produções nacionais. É muito incomum a gente consumir isso. Por exemplo, Bacurau o pessoal não consome, Aristóteles o pessoal não consumiu. Tem uns filmes da Amazon que agora eu esqueci o nome aqui, Jesus.
Eu tenho um Tem um repertório de filme que eu vou usar nas aulas, gente. Tem um projeto chamado Cine Olhar, que é o nosso projeto, que teve exibição de filme que a gente teve 23 pessoas. Sabe o que é 23 pessoas assistindo um filme que ficou uma semana em cartaz? Porque é um filme nacional. E é de um diretor incrível, incrível, mineiro, onde a gente bateu nessa tecla. Então, assim, o que você está falando é muito verdadeiro. O filme, qual é o filme? Aristóteles? Aristóteles. Gente, assistam. Que filme pesado. Eu fiquei, assim, uma semana em depressão. Mas nós somos resistentes. Fiquei até nervoso pra trabalhar. Entrar na cabeça desse povo. Nossa, que filme pesado. Muito pesado. Eu conheço outro. Gente, Minas é privilégio, é o que define o nosso estado. É sul. Nossa. Terrível. Aquele filme, ó, não tem como não causar. Foi para causar mesmo. Mas eu, por exemplo, eu comecei a ler Ariano Suassuna. Eu tenho alguns livros de Ariano Suassuna que eu comprei, sabe, Lari? E o pessoal não consome Ariano Suassuna. E ele eu, por exemplo, eu costumo dizer que eu sou nacionalista. Eu não sou... Então, Valéria, é uma produção de um grupo de cinema local de São Paulo. Talvez o Alan tá aí, ele vá saber, ele vá conhecer. É um grupo local. É de São Paulo? É São Paulo. É tipo vocês. É um grupo de teatro, é um grupo de teatro, de cinema, mas no final fala, gente, desculpa, é que faz aí uns 3 meses que eu assisti o filme. Eu não tive coragem de reassistir. E aí eles fizeram uma produção através de uma lei também de incentivo à cultura, e esse filme foi produzido narrando a história de um menino que realmente, não sei se o nome dele é Aristóteles, não lembro essa parte, Eu acho mas narra a história de que vida dele, e assim, eu não vou dar nenhum spoiler, nenhuma introdução. É Sócrates o nome do filme, eu sei qual filme que você está falando. Oi? É Sócrates o nome do filme. É isso aí, gente. Eu tô lendo um livro aqui de Platão, eu tô aqui, ó, Aristóteles, isso aí, É porque eu falei é a monitoria de sociologia, também. gente. Eu acabei Platão, de falar tudo. do É o Aristóteles. filósofo todo. É pisciano, já não me julga. É Sócrates. Eu sou pisciano, não me julguem, por favor. Agora que você falou, que você deu a referência do filme, fez todo sentido. Isso é Sócrates, eu tô super Aristóteles. Já vale. Eu anotei algumas coisas que eu achei muito Aí, interessantes. ó, viu? Eu tô falando que eu sou pisciano. Pode falar, tá? Ai, com certeza. Você já terminou? Ai, não, eu falei do comentário maravilhoso. Terminei. Eu só ia falar de Ariano Suassuna, que eu acho que ninguém consome ele. Vocês que são mais da arte do que eu, vocês vão saber falar, né? Por exemplo, o pessoal esquece muito dele, né? A gente costuma falar muito de fora, né? Viva o africanismo, viva tanta coisa. A gente esquece que Brasil não é África, Brasil não é Europa, Brasil é Brasil, né? E a gente tem produção muito boa e até melhor, eu diria. A Suassuna dá de 10 a 0 em muito autor eurocêntrico aí, muito filme de Bollywood, Hollywood. Né? Porque, por exemplo, ele tem uma coleção de obras maravilhosas teatrais que o pessoal acha que Ariano Suassuna é o da Compadecida. E eu ponho Ariano Suassuna hoje nos meus planos de aula, o pessoal surta. Eu fico, gente, vocês sabem quem é Ariano Suassuna, o movimento que ele participou? E aí eu resolvi pegar isso, porque o ambiente que a gente tá, essa territorialidade que a gente ocupa, que é muito difícil a gente sair e enxergar. Muito. E aí trazer isso é muito complexo, eu nem espero que dê certo. A intenção é, por isso que é impactar, é causar. Porque a pessoa não vai saber assistir, porque é um filme forte, porque a história é forte. O cinema nacional é uma coisa forte, o cinema brasileiro é uma coisa única, nacional mesmo. Né? Brasil. Então eu coloquei isso com esse intuito mesmo, né? Do pessoal assistir e ficar assim, É muito difícil de enxergar. Volto nessa oficina aqui, que eu sei. Exatamente. É muito E aí é isso, eu encerrei. Pode falar. Ele encerrou. É isso, esse foi o momento. Pablo, é muito difícil de se enxergar mesmo. Você falou isso, que as pessoas não assistem o filme por conta disso, né? Os filmes brasileiros têm essa questão da identificação que ela é provocativa. Ela não é para você falar, nossa, como brasileiro é perfeito, incrível, maravilhoso, nossa, que povo a gente é. Porque os filmes americanos são geralmente isso, né? Essa exaltação da cultura americana. A nossa exaltação pela cultura vem por outros aspectos. Achei muito legal algo que você falou, de ser uma ação pontual mediativa, então é uma ação causal. A sua ação, né, com a exibição desse filme, e que vai ser uma produção livre de experimentação, né, ela tem a ver com isso, assim,
quais vão ser os desdobramentos dessa ação que você propôs? Ninguém sabe. Você não sabe se eles vão assistir o filme inteiro, se eles vão querer se relacionar com o filme, se eles vão querer produzir alguma coisa, e isso também não importa, né? O intuito principal é essa provocação, você chamar atenção para algum tipo de movimentação dentro dessas pessoas, assim. Qual será? Não cabe agora mapear, mas o intuito é esse, assim, de provocativo, e a arte, ela tem essa função social muitíssimo importante. Agora é quem? É o Alan ou o Fabrício? Eu posso agora, Larissa? Então, Pode, gente, eu acho que o Fabrício não voltou, mas pode sim, Alan. ó, o meu Não, tá... voltei sim, Alan, por favor. Cadê você, Alan? Liga a câmera. Ai, minha câmera tá muito ruim hoje, gente. Tá bom. Ó, o meu, ele ficou bem mais simplesinho do que o pessoal escreveu, porque eu tô com uma loucura, assim, dia a dia, não consigo escrever muita coisa. E eu pensei essa ação mediativa conversando com a menina que trabalha lá comigo, que ela trabalha com hip hop lá na associação. A descrição do espaço da ação mediativa, o espaço escolhido foi o bairro São José, localizado aqui em Poços de Caldas, ali perto do Quisizana. A ação trata de uma tarde de shows, incluindo informes sobre a história do hip hop, acontecendo na quadra do bairro, com artistas convidados da cena do hip hop de Poços de Caldas, e finalizar essa tarde com uma batalha de rap com inscrição aberta ao público. A justificativa e demanda, eu coloquei referente ao bairro São José, mesmo sendo localizado próximo ao centro, apresentar tanto distanciamento cultural, em questão de acesso, a acessibilidade a espaços e eventos públicos, culturais, de conhecer mesmo a cidade, o que está acontecendo na cidade culturalmente. Logo, o diálogo com os artistas de diversas outras regiões da cidade poderia servir como referência do que está sendo produzido. E aí, quando você trabalha, como também foi proposto, a história do hip hop, as condições com que o hip hop foi criado, foi fundado, você vê um tanto de aspecto emancipador para a população que está sendo atendida. Ainda na justificativa e na demanda, eu coloquei essa ideia de somar com projetos já existentes no bairro, porque eu conheço o projeto Bateu Tremeu, que acontece lá onde eu trabalho na Associação Criança Feliz, e ele já trabalha tanto com hip hop quanto com a percussão. E aí, um evento como esse, ele somaria com o que já está sendo construído, nessa lógica de dialética, né? O público-alvo é a população do bairro São José. Objetivos eu coloquei: fortalecer a cultura hip hop dentro da cidade e dentro do bairro, especificamente, trabalhar a arte como conteúdo transdisciplinar e emancipador, e fortalecer vínculos sociais e a integração entre a população do bairro. É isso. Alan, adorei. Você tem praticamente um projeto pronto para colocar em qualquer lei daqui de Poços de Caldas. Eu queria destacar uma coisa que eu acho que pode ser uma sugestão para você. Eu achei genial e achei que, assim, essas ações que acontecem no bairro São José e na quadra são muito pontuais, né? Elas acontecem geralmente, por exemplo, no Júlio Fest, né? Onde a quadra é mais ocupada, né? Agora com a descentralização do Júlio Fest em Poços, estão acontecendo ações no Parque da Zona Sul, estão acontecendo ações na quadra do São José. Então, eu acho que você poderia desenvolver mesmo esse trabalho como um trabalho possível, né? De inserção, de alguma maneira de realização através de incentivo, mas pensando outra temporada, outro calendário que não fosse, sei que você não citou nenhum, mas que não fosse dentro desse calendário que já acontece. Acho que seria uma maneira de fortalecer esse vínculo que você propôs. Eu achei muito legal a sua ideia, ainda mais para fazer a roda aberta ao público. Então, né, tem essa questão de revelar novos talentos, e da participação só pela questão do entretenimento e de estar ali, né? De estar presente. Então, eu achei muito legal. Parabéns, viu? Muito obrigado, Larissa. Imagina, adorei. Também gostei. Fabrício, você. Então, a hora, não sei se consegui concluir. Deram para escutar alguma coisa que eu falei ou não? Nada.
Nada, então, deixa eu iniciar. Então, tentar ser o mais sucinto possível. Tudo bem. Abrir um parênteses só para agradecer a Larissa pelo empenho, pela diagramação, pela concretização desse trabalho que foi feito no Fotolivro. Obrigado mesmo pela oportunidade, Larissa, de ter feito esse livro, né? Eu acho que foi uma experiência válida para todo, que foi uma coisa conjunta. Acho que para todos foi uma experiência muito gratificante. Agradeço, obrigado pela oportunidade mesmo. Voltando agora ao trabalho em si. Como eu já havia dado uma prévia, o objeto do estudo seria o Museu Histórico Geográfico. Eu, na introdução, como eu acredito que a Larissa chegou a ler, eu fiz a partir da gênese do museu. Antes de ser um museu, o que era o espaço? Comecei a falar sobre a construção do espaço, como se deu o espaço, né, que vai fazer, se não me engano, 24, 25 anos que está instalado o Museu Histórico Geográfico aqui em Poços de Caldas. Vou falar primeiro os pontos negativos. Um ponto que é crucial ali é a acessibilidade. A gente sabe que o museu, quem já visitou, sabe que um cadeirante fica meio inacessível ao acesso, a não ser que ele tenha a ajuda de pessoas, funcionários do museu. Isso é um ponto negativo, mas vamos falar de coisas positivas. A parte, eu acho que teria que ser, como a gente está vivendo no mundo que é totalmente globalizado e digital, caberia, como coloquei no próprio texto, uma provocativa, um museu analógico? Como seria isso? Aí como referência, eu usei o Museu Catavento em São Paulo. Você vê que era um prédio, era uma indústria, o espaço, como aqui em Poços de Caldas também passou por diversos tipos de ocupação, e lá você vê como foi transformado o espaço. Um outro ponto relevante que eu vejo que são coisas similares é a interação. Você está indo no museu, você está interagindo com a obra, com o que está exposto. Aqui no Museu Geográfico não poderia ser feito isso com baixo custo? Sim. Como seria isso? Eu imaginei colocar televisores passando imagens ou animações falando sobre cada ponto, falando da parte histórica, da parte geológica. Da parte geológica, isso acho que cabe mais da minha área, né? Por exemplo, um exemplo, falando sobre essa imaginária que Poços de Caldas é um vulcão. Será que realmente Poços de Caldas é um vulcão? Trazer o público de 0 a 60 anos, acho que seria interessante, a pessoa tem interesse. Trazer fotos, algumas animações, como era Poços de Caldas há 65 milhões de anos atrás. Como se deu essa imagem de ser vulcão de Poços de Caldas. Essa água sulfurosa que tem, que Poços é conhecido pelas águas, essa água quente não é de vulcão? Quando a pessoa souber que essa água sulfurosa não é de vulcão, é uma reação química que se dá essa temperatura dela, a pessoa vai pirar, nossa, vai causar um interesse de visitar esses espaços. Dentro do museu, em datas escalonadas, ter ações que abarquem a música, a culinária, e isso de forma geral. Tanto só de Minas, a gente usar também uma base de dados chamada Regic, que fala de zonas de influências de cada região. E Poços de Caldas, quem tiver curiosidade de procurar lá Regic, né, Poços de Caldas, vê que a abrangência de Poços de Caldas é extremamente grande. Igualmente, São João da Boa Vista e outras regiões. Vai atrair esse público para cá. Consequentemente, não só o munícipe Poços Caldense vai ter acesso, mas como o pessoal de toda a região. Eu acho que isso atrai muito e atrair pessoal para uma determinada área, mas ia ter contato com outras. Nisso, despertar o interesse em outras áreas, como música, culinária, como eu havia dito, uma série de outras, e abarcar várias outras questões culturais. E hoje em dia você vê, não só dentro do espaço, mas fora do espaço, que antes era a rodoviária em frente do museu, hoje museu, né, existe um espaço aberto, uma praça. E lá, hoje em dia, tem intervenções culturais. Você vê a prática de skate, é bem frequente lá. O pessoal do hip hop, eles acessam muito esse espaço. Eu acho que o espaço é um espaço plural. A gente só teria que ter um pouco mais de
de incentivo e divulgação. Isso. Fazer um exemplo, fazer uma atividade, como a gente está fazendo, a gente promover naquele espaço, falar assim, ó, vamos fazer o que a gente está fazendo agora, um debate no espaço lá, dentro do museu, numa data tal, quem quiser convidar as pessoas para ir lá, participar, dar opinião. Eu acho que isso que vai atrair as pessoas para o museu, porque a gente fala museu, a gente pensa muito na parte histórica, a gente tem que trazer para o contemporâneo, para o atual e para o futuro. Eu acho que esse que seria o ponto, né? Eu acho que no próprio texto eu me alonguei demais, eu acho que não fui muito claro, foi muito sistemático. Mas é isso. Agradeço. Obrigado. Viu? Fabrício, tá ótimo o seu texto. Fiquei muito feliz que você mandou antes, então eu pude anotar alguns pontos para poder falar com você. Achei muito interessante a sua preocupação ser com essa frequentação e dessa frequentação ela ser plural e democrática, né, como a gente já colocou. Acho muito importante a questão dessa digitalização e dessa modernização do que a gente tem no equipamento cultural, né? Pensando principalmente que os atrativos do Museu Histórico Geográfico daqui de Poços de Caldas, eles têm muito mais um caráter, até que, eu não sei, assim, as atrações e as mediações, elas são feitas muito pontualmente, né? Então, eu acho que a formação dessa mediação que você pensou, com a correlação com o espaço em volta, é muito interessante, né? Eu até anotei aqui a possibilidade, né, de oficinas exteriores, né? Não necessariamente você precisa realizar uma oficina dentro do museu para que as pessoas sejam interessadas no museu, mas se você tiver ali a equipe do educativo participando da que são as ações na ação exterior e convidando as pessoas para frequentar aquele museu, dizendo que ali tem alguma coisa, já é uma maneira de se chamar, né, o público externo e frequentador já da praça, né? Muitas pessoas vão na praça, frequentam os eventos ali, mas não entram no museu. Então, como é que o educativo desse museu e a mediação desse museu pode funcionar? Achei muito legal você pensar o espaço do museu, porque era algo que estava bem na minha cabeça, assim, para a gente entender enquanto um espaço cultural institucionalizado, né? É o espaço cultural institucionalizado para além da URCA que a gente tem. Os dois são muito próximos, mas com objetivos diferentes. O espaço da URCA ele serve para toda e qualquer atividade cultural que a gente tem aqui em Poços, né? Desde exposição, apresentações de dança, formatura, a gente tem tudo ali no espaço cultural da URCA. Tem a questão da biblioteca, feiras, né? Como a Feira do Livro, então a gente tem muitas coisas acontecendo ali. Já o museu, ele fica retido a datas específicas, assim como a quadra do São José, por exemplo, fica também retida a datas específicas como o Júlio Fest, né? Então, como que a gente pode ocupar esses lugares com essas ações mediativas? Só vou falar para vocês aqui, antes da gente fechar, porque a gente já vai terminar, mas eu queria ler, então, da Cecília. A Cecília não pôde estar presente, mas ela mandou o que ela fez, né? Ela colocou que o museu, ela deu uma exposição do Museu do Eclipse da cidade de Sobral, né? E aí ela colocou algo que ela achou interessante e que poderia ser feito aqui em Poços, também pensando na questão dos telescópios. Então, isso também poderia ser algo a ser pensado. Isso é algo que atrai, na verdade, muitas pessoas para a área, né, de mediações culturais, tanto a questão de astronomia, né? A astronomia, ela tem esse ganho, assim, dentro do espaço de mediação e pensamento cultural. Gente, a gente extrapolou um pouco do horário, mas eu queria muito agradecer vocês por quererem estar aqui novamente, né? E se propor a participar e fazer um exercício que nada mais do que um exercício mesmo e que pode ou não servir para vocês no futuro, né, para o desenvolvimento de um projeto, mas ele já serviu para algum propósito, né? Ele serviu para que a gente pudesse ouvir as experiências de outras pessoas, perceber como os outros pensam também comunitariamente e o que são as ações mediativas para cada um de nós, né? Cada um aqui tem uma perspectiva diferente do que pode ser feito. Então, assim, por mais que esses dois termos, arte, educação e mediação cultural, sejam termos que são utilizados sempre muito definidos em contextos específicos, em recortes específicos, a gente apresentou aqui diversas possibilidades do que
do que é ser, né, um mediador cultural, né, o que é ser um arte educador. Então, espero que vocês sigam essa intuição de vocês e essa vontade de vocês e que consigam pôr em prática da maneira que fossem, livre ou como plano de aula, ou como um projeto continuado, ou como uma ação pontual. Eu agradeço muito a minha equipe que está aqui novamente, Simone, Valéria e Paulo, e eu vejo vocês no próximo curso. Muito, muito, muito obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo, pessoal. Muito obrigado por tudo. Carlos está na aula Pessoal, da chegando. Só uma sugestão. Poderíamos criar um grupo no WhatsApp para a gente manter o contato. Eu acho que é válido. O que vocês acham? Eu gosto da ideia. Essa ideia, porque a gente pode aqui partir umas ideias muito boas. Eu achei que a gente pode Isso. dar continuidade. Só vou pegar o número do Alan depois, porque do restante eu tenho aqui, e monta um grupo com a gente. Pode Eu ser? acho legal para a gente trocar ideias, colocar sugestões, novidades. E a gente trabalhar junto, a gente pode sair daqui uma equipe. Olha, Com certeza. olha, vocês não Esse é fazem ótimo. proposta de viagem, não, que o signo ama essas coisas, hein, gente? Propôs uma viagem assim, ó. Eu já tô aceitando, assino o contrato, sabe? Eu também, podendo. Combinado. Vou montar o grupo, tá, gente? Muito obrigada. Fico muito feliz com o engajamento de vocês. Beijo para todos. Um beijo, vamos aula. Beijo, Simone. Gratidão. Beijão, pessoal. Muito obrigado, Larissa, novamente. Valéria. Nos reencontramos semana que vem nas monitorias. Isso aí. Você não foge de mim, Valéria. Não fuja. Beijo. Tchau, pessoal. Muito obrigado por tudo. Até o próximo. Beijo. Muito obrigada. Beijo.